Habitar nos vossos corações, até que o nosso Senhor venha. Nesta noite nos alegramos porque nós sentimos a presença de Deus sobre este lugar. Quero desde já externar minha gratidão a Deus pelo missionário evangelista Maelso, que me fez o convite de estar aqui nesta noite ministrando a inerrante palavra de Deus. Sem perder muito tempo, abram as vossas Bíblias lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 17. 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 17. Onde diz: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo e em redor de Eliseu. Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para ser ministrada nesta quinta-feira é algo surreal, é algo totalmente que só o Senhor mesmo para fazer. Porque enquanto eu duvidava em aceitar o convite ou não, o Senhor me deu uma visão. E a mesma visão que Ele me deu, estou presenciando nesta noite. Visão de estar neste lugar, ministrando a palavra do Senhor aos vossos corações. E além do Senhor me trazer a este lugar em visão, Ele também ainda me deu um tema a ser ministrado nesta noite. E o tema desta noite que o Senhor colocou e o próprio Senhor me falou é o poder que tem a oração. O poder que tem a oração. E antes de narrar este fato, eu gostaria de voltar um pouco na história de Israel. O Senhor, Ele sempre levantou líderes, Ele sempre levantou homens e mulheres de Deus que pudessem direcionar o povo de Israel. O Senhor, Ele começa a levantar primeiramente sacerdotes, que eles também estavam sob a direção do Senhor, para guiar e manejar o povo de Israel, que também era o povo de Deus. A Bíblia diz que após passa-se um tempo e agora já não é mais sacerdote que guia o povo, mas a Bíblia diz que o Senhor agora levanta juízes. A Bíblia diz que o Senhor também levantou inúmeros juízes, cheio da presença do Senhor, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, que também guiou o povo. A Bíblia diz que passa-se agora mais um tempo, e nem sacerdote, e nem juiz. A Bíblia diz que o Senhor agora Ele vai levantar o rei, e o primeiro rei de Israel se chama Saul. A Bíblia diz que o próprio Saul foi rejeitado pelo Senhor. O trono de Saul já não servia mais para estar sobre Jerusalém, para estar ministrando sobre o povo de Israel. A Bíblia diz que o Senhor rejeita o seu trono e agora levanta um rei diferente, um rei que ainda, na aparência do homem, é menino, ainda é pequeno, ainda não tem experiência nenhuma à vista humana, mas para a visão de Deus, para aqueles que estarem totalmente voltados para Deus, apesar dele ser menino, a Bíblia diz que ele vai diante de Samuel e vai dizer: Samuel, já tenho eu escolhido um rei que é segundo o meu coração. O Senhor chama um menino de segundo o seu coração. Era apenas um menino, mas era diferenciado dos demais reis. Era apenas um menino, mas era diferenciado dos demais sacerdotes.
de Jessé para ungir o rei. E a Bíblia diz que enquanto ele está, enquanto vem todos os filhos de Jessé, mas um é rejeitado por todos. Mas a Bíblia diz que ele manda chamar o menino que está no campo. Este menino é o que seria o rei de Israel. A Bíblia diz que enquanto ele estava vindo, quando ele entrou sobre a casa de Jessé, a Bíblia diz que havia algo diferente sobre a vida dele. E o que havia de diferente sobre a vida dele? A Bíblia é tão específica em dizer: havia presença sobre a vida de Davi. Não tinha boa estatura, mas tinha presença. Não tinha fama, mas tinha presença. Não tinha atitude, mas tinha a presença do Deus vivo de Israel. A Bíblia diz que agora este menino, que é considerado segundo o coração de Deus, a Bíblia diz que ele se torna rei, derrota Golias, derrota inúmeros reis, derrota inúmeros exércitos. A Bíblia diz que agora ele morre, mas deixa o profeta Salomão, deixa Salomão, seu filho, ainda reinando. A Bíblia diz que este também morre, e quem assume o trono é o seu filho Roboão. A Bíblia diz que a partir do Roboão dividiu as duas tribos, aquilo que consideramos que é as 10 tribos, é chamada do Reino Norte, e as duas tribos, que é Samaria e Judá, é considerada chamada do Reino Sul. A Bíblia diz que a partir dali começou a haver uma divisão. E só permita-me nesta noite te dizer algo da parte de Deus, algo que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor não opera onde há divisão, o Senhor não opera onde há contenda. Se existe alguém hoje aqui nesta noite que está de biquinho, de trucino com seu irmão, que está de picoinha com seu irmão, te converte, porque Deus veio te com a luz. Não confunda a voz de Deus com as maravilhas e opera de Deus, não é, nem sempre o Senhor vai, nem todas as vezes que o Senhor vai falar, Ele vai operar. E a Bíblia diz que ali havia um homem que teve a ousadia de pedir 2 vezes mais a unção que havia sobre a vida de Elias. A Bíblia diz que o nome deste homem é Eliseu. A Bíblia diz que agora a cidade de Samaria, agora há um rei chamado de Ben-Hadad, que era rei da Síria. A Bíblia diz que agora ele está indo ao encontro para emboscar o povo de Deus, a cidade de Samaria, o rei de Israel. Mas a Bíblia diz que enquanto ele está indo, ele usa um homem de Deus chamado Eliseu e revela tudo o que havia de ocorrer com aquele rei dos samaritanos. E a Bíblia diz que enquanto ele estava indo, planejando, arquitetando, a Bíblia diz que ele levanta Eliseu e vai dizer, e pede que o moço de Eliseu vai dizer que vai pedir que o seu moço vai até ao rei de Samaria e vai dizer: olha, é bem verdade que você não pode passar em tal lugar, porque ali estão armando uma emboscada contra ti. E a Bíblia diz que de tão certo que o rei deu crédito à voz de Eliseu, a Bíblia diz que ele mandou um homem que fosse espiar, que fosse tomar conta do ocorrido, do que estava acontecendo. E a Bíblia diz que não foi nenhuma e nem 2 vezes, foi diversas vezes que ele tentou contra a vida do rei da Samaria, dos samaritanos. E permita-me nesta noite abrir um parênteses para as nossas vidas, para que você possa entender algo da parte de Deus. Venho dizer algo nesta noite que o Senhor também colocou no meu coração. É bem verdade que você precisa entender que nem todas as vezes que o teu pastor, que os seus líderes, que aqueles que estão à frente de algo, que aqueles que estão à frente de um trabalho, nem todas as vezes que ele te chama a atenção, não é porque alguém foi e contou a ele, não é porque alguém está de conversinha com o seu nome, não.
é porque muitas das vezes o próprio Deus ainda revela para os seus pequeninos sobre esta terra. E a Bíblia diz que ele por diversas vezes clamou e o Senhor todas as vezes livrou aquele rei. E a Bíblia diz que certo dia aquele rei se indignou e disse porventura, chamou todos os sábios, chamou todos aqueles que eram mais próximos dele e disse: porventura vocês não irão nem dizer quem de vós está me traindo, quem de vós está indo levar notícia ao rei de Israel? E a Bíblia diz que dentre eles se levanta um e diz: Senhor, ninguém dentre nós está te traindo, mas há um homem em certa cidade que todas as vezes quando você entra na sua cama, quando você entra no seu quarto e arquiteta algo, todas essas vezes o Senhor revela algo para ele. E a Bíblia diz que este rei se indignou, mas mal sabendo ele que ele não estava indo apenas contra a vida de um homem, mas ele estava indo contra a vida de um verdadeiro homem de Deus. E a Bíblia diz que agora ele monta um exército para que vai até o encontro de Eliseu. E a Bíblia diz que enquanto ele está indo, cercou toda aquela casa, cercou toda a cidade do seu exército. E a Bíblia diz que por um momento eles pensaram em ter encurralado ele. E a Bíblia diz que o seu moço levanta bem cedinho. E a Bíblia diz que quando ele levanta bem cedinho, ele se depara com o exército que eles haviam mandado para os prender. A Bíblia diz que ele vai, fecha a porta e corre para Eliseu e vai dizer: ai meu Senhor, ai de mim, o que será de nós? Aí tem um exército. E a Bíblia diz que Eliseu, cheio do Espírito Santo de Deus, com uma visão, não somente uma visão terrena, mas ele tinha uma visão espiritual aguçada, para chegar ao ponto dele dizer para o seu Deus: olha, não temas, porque mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com ele. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aquele rei, por um instante, imaginou que havia alguém que tivesse traído ele dentro da sua corte. Mas nós sabemos, qualquer homem de Deus sabe, que Deus, nos seus últimos dias, nos seus últimos tempos, ainda revela, por mais pequenino que seja, ainda revela, por mais pequenino que seja, através da oração, através da súplica, Deus ainda dá livramento a este povo. Porque a Bíblia diz, lá no livro de Daniel, capítulo 2, versículo de número 18, a Bíblia vai dizer que Daniel pediu para os seus amigos que fossem orar com ele, para que o Deus de Israel pudesse revelar a ele qual era o sonho que Nabucodonosor havia tido. E a Bíblia diz que eles passam a noite orando, eles e os seus amigos. E a Bíblia diz que em uma visão o Senhor deu a Daniel e revelou. E Daniel, em uma das suas falas, no versículo de número 22, ele vai dizer: ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que também está em trevas. Em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 13, vai dizer que todas as coisas estão patentemente nuas diante dos olhos do Senhor. A Bíblia vai dizer que Eliseu agora ora, e a visão do moço, porque ele orou, é aberta. E daqui vem um tema do versículo 17 que o Senhor me desse, que a oração tem poder, que há poder na oração. Porque ele poderia muito bem trazer o seu moço e dizer: não, eu tenho uma visão, não, mas a Bíblia diz que ele disse e orou Eliseu. Eliseu orou para que a visão fosse dada também ao seu moço, para
respeito de uma história de uma mulher que era considerada, que tinha o seu ventre cerrado. Uma mulher que não podia ter filho, e essa mulher anda. A Bíblia vai dizer que certa vez essa mulher subiu até o templo para dar sacrifício, para o seu marido dar sacrifício por ela. E a Bíblia diz que havia outra mulher que todas as vezes zombava da cara de Ana. E a Bíblia diz que certa vez ela subiu com seu marido, ele foi fazer sacrifício. E a Bíblia diz que ela entrou no templo. E a Bíblia diz que ela orou amargamente com a sua alma. E a Bíblia diz que ela não somente orou, mas a Bíblia diz que o Senhor ouviu as suas orações. Eu vim nesta noite dizer, declara para a tua vida, que as tuas orações não foram esquecidas, que as tuas súplicas não foram esquecidas. O Senhor tem dado cabo de cada uma delas. A oração é importante sabermos que a oração feita ao nosso Deus, ela não passa despercebida. Aleluia. Como já foi dito aqui nesta noite, não existe avivamento sem oração. Pode até haver um intelectual, pode até haver alguém que é cheio de conhecimento, mas se não ora não tem poder, se não ora não tem unção, se não ora não tem autoridade. É preciso oração. Se não ora não é conhecido diante de Deus. A Bíblia diz, também no livro de Daniel, capítulo de número 10, a Bíblia vai dizer que Daniel teve uma visão. O Senhor mostrou algo a ele e também deu entendimento a ele. A Bíblia diz que Daniel desceu para orar ao Senhor. E a Bíblia diz que durante 3 semanas, 21 dias, a Bíblia diz que a resposta não vinha. Mas é importante compreendermos algo, que não foi a oração de Daniel que não subiu. Porque quando o anjo se apresenta a Daniel, ele vai dizer, olha, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia que tu fizeste. Daniel era conhecido, mas não era por causa da sua inteligência. Daniel era conhecido, não era por causa do seu estado. Daniel era conhecido porque a Bíblia diz que ele era um homem de oração, que ele orava 3 vezes ao dia ao Senhor. E a Bíblia diz que quando o anjo se apresenta diante de Daniel, a Bíblia diz que ele ressalta algo acerca da vida de Daniel. Não é o que ele tinha, não é o que ele possuía. Não, a Bíblia diz que Daniel era conhecido no céu como um homem muito amado por Deus, como alguém que era muito amado por Deus. Mas era por causa das suas orações. Aí a Bíblia também diz, lá em Atos 2, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando a Deus. E de repente a Bíblia diz que toda aquela casa foi cheia, e todos que estavam sobre aquela casa, a Bíblia diz que através daquelas orações eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Atos 12 vai dizer que o rei Herodes lançou Pedro à prisão. E a Bíblia vai dizer que enquanto ele estava na prisão, havia uma instituição que orava por ele. E essa instituição era a igreja. Naquele tempo, a Bíblia diz que enquanto ele estava preso, a Bíblia diz que ele lançou Pedro com aproximadamente 20 homens para guardar ele naquela prisão. Mas a Bíblia diz que houve um momento na noite aonde a igreja do Senhor estava orando, que enquanto a igreja do Senhor estava orando, a Bíblia diz que lá foi um anjo e libertou Pedro daquela prisão. Está aí a importância de orarmos uns pelos outros. Atos 16, a Bíblia fala acerca da prisão de Paulo e Silas. Foram também
eles começaram a orar e a glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que a partir deste momento houve um tremor que abalou todo aquele lugar. Foi através da oração. Sem oração não há vitória. Sem oração não há resposta de Deus. Lá em 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 19, a Bíblia diz que Elias estava na casa de uma viúva. A Bíblia diz que Elias, ele se apresenta, aliás, diante do rei Acabe. E quando ele se apresenta diante do rei Acabe, ele pede que Acabe mande chamar todos os seus 450 profetas. E a Bíblia diz que ele lança um desafio ao rei Acabe. Olha, chama os seus 450 profetas de Baal, peça que eles façam um altar, e aquele altar que foi respondido com fogo, este é o Senhor. E aquele que não foi respondido precisa ser morto a fio da espada. A Bíblia diz que os profetas de Baal arrumaram o altar para Baal. E a Bíblia diz que eles passaram praticamente o dia todo clamando a este Deus. Aí a Bíblia diz que agora que Elias conserta o altar que estava quebrado, pega a água e ainda joga em volta ao altar. E a Bíblia diz que Elias orou e o Senhor respondeu com fogo do céu. Foi apenas uma oração e o Senhor respondeu a ele. A Bíblia diz, 1 Reis capítulo 17, que havia um filho de uma viúva que havia morrido. A Bíblia diz que ela vai até o encontro de Elias. E quando chega diante de Elias tem o seu moço. Mas quando ela chega até a Elias, a Bíblia diz que ela começa a suplicar a Elias, porque o Senhor havia dado um filho a ela e o mesmo Senhor havia tirado. A Bíblia diz que Elias vai com ela até a sua casa, pega, se tranca no quarto com o filho, e a Bíblia diz que por 3 vezes ele deita sobre o menino. E a Bíblia diz que ele começou a orar pela vida daquele menino. E a Bíblia diz que a partir dali aquele menino começou a ter vida. Já foi recitado aqui neste lugar que lá no livro de 2 Crônica, capítulo de número 7, a Bíblia diz que Salomão acabou de orar pelo templo que ele havia construído e pelo desejo que havia no seu coração. A Bíblia diz que ele termina de orar, e quando ele termina de orar, a Bíblia diz que cai fogo do céu sobre os holocaustos e toda a casa ficou cheia da glória de Deus, ao ponto de ninguém entrar e ao ponto de ninguém sair. E nesta noite o Senhor me trouxe até este lugar para te perguntar como é que está a tua vida de oração com Deus. Como é que está a tua comunhão com Deus? Você não é cheio de poder do que o teu pastor, do que o teu irmão, não. Oração foi sempre um meio de você estar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não posso, mas tu podes. Senhor, eu não consigo, mas tu consegues. Senhor, eu sou fraco, mas tu és forte. A prova disso é em Lucas capítulo 18, a partir do versículo de número 9, quando Jesus vai contar uma parábola. E a Bíblia diz que Jesus vai contar a história de um fariseu e um publicano. A Bíblia diz que subiu 2 homens ao templo para orar. E chegando lá, a Bíblia diz que o fariseu começou a orar: ah, Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais pecadores, nem como os ladrões, nem como os homicidas. Graças eu te dou, porque eu jejuo 2 vezes na semana e dou meu dízimo. E a Bíblia diz que houve um publicano que chega semeando diante do Senhor e diz:
Ah, Senhor, perdoa-me porque eu sou pecador. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Peço à igreja que se coloque de pé. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Como é que está a tua vida de oração com Deus? O Senhor me trouxe nesta noite aqui a fazer você fazer uma reflexão, a fazer você refletir nesta noite. Será como é que está o teu altar diante do Senhor? O teu altar de oração. Lembra-te que outrora você orava pelas madrugadas e agora não ora mais. Que outrora você era cheio de intimidade e agora não tem mais esta intimidade com o Pai. O Senhor está te chamando nesta noite a ser mais próximo dele através da oração. Aleluia! Glória! É somente oração, é somente através da oração que você vai poder vencer as suas batalhas, as suas guerras. É somente através do jejum e oração. É somente através da oração. É somente através da oração. Desta vez estava ouvindo um testemunho de um ex-bruxo que ele tinha 20 anos que ele estava se preparando para fazer um trabalho. E ele vai contar acerca desse trabalho, que durante 15 dias ele ficou confinado em um quarto, sem beber e sem comer nada. E a história diz que vai chegar o dia que ele sai para fazer o trabalho. E quando ele chega nesse determinado lugar para fazer o trabalho, havia apenas uma casa, havia uma senhorinha. Todas as luzes das outras casas estavam apagadas, porque eles tinham o costume de dormir cedo. E a história, ele contando o seu testemunho, vai dizer que na hora dele fazer o trabalho, vai dizer que o demônio chegou, ele vai dizer que o demônio chegou diante dele e vai dizer que não daria para fazer este trabalho. Que era bom que ele fosse para casa. E ele insistiu dizendo não, que ele havia passado 20 anos e 15 dias confinado sem comer, sem beber nada. E ele vai perguntar ao demônio por quê? Ele não querer fazer o trabalho. E ele vai dizer que vai apontar para a única casa que estava de luz acesa. Ele vai dizer, está vendo esta casa que tem ali? Ali tem uma senhorinha e ela tem o costume de dormir cedo, mas hoje ela não dormiu cedo porque o grandão revelou a ela que nós havíamos de vir para cá fazer um trabalho. E ela está de mão estendida para cá. E enquanto ela estiver de mão estendida, nada desce, nada funciona. É para pegar qualquer pescoço e ir para casa. Passei 3 meses em São Luís, me congregando também em uma assembleia. E do outro lado da assembleia havia um terreiro. E a igreja começou a entrar em campanha de oração. Aleluia! E a senhora que estava do outro lado estava reclamando para toda a vizinhança que nenhum trabalho que ela fazia dava mais certo. Nada descia sobre aquele lugar por causa da oração daquela congregação. Meu Deus! Aleluia! E do lado dela havia outro vizinho que todos os domingos colocava o carro de som dele bem na frente, virado para a igreja. Aí certo dia, aquela senhora que estava aqui, tinha um terreiro, que tinha suas obras, saiu da sua casa e disse, olha, não compensa você mexer com eles. E ele perguntou por quê? Porque há muito tempo ele não via uma igreja que orava ao ponto de nada descer sobre aquela igreja. Finalizando esta noite, a Bíblia diz que mais uma vez Eliseu começou a orar para que todos aqueles soldados fossem cegos, sofressem de cegueira, e que enquanto ele estava orando,
Ele pegou todos os exércitos, ficaram cegos e levou até Samaria. E chegando lá, apresentou ao rei, e deu de beber, e deu de comer, e pediu que fosse. Talvez para muitos de nós, para que ele requeria que a vida daquele exército fosse tirada. Mas Eliseu, tendo uma visão muito mais além do que a visão terrestre, ele precisava de um canal, precisava de uma comunicação que pudesse levar a notícia que lá em Samaria havia um Deus de Israel, havia um Deus poderoso, havia um Deus que ouve oração, que responde oração. Então, nessa noite, que nós possamos estar com a nossa vida no altar, que nós possamos estar com a nossa vida em oração, porque corrente nenhuma pode prender aquele que vive uma vida de oração, prisão nenhuma pode trancafiar aquele que tem uma vida voltada para a oração. Então, que nessa noite Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.